で、僕がその言葉と身振りを切り離すっていう時に僕が何を考えてるのかを、ごく基本的なアイデアをお話しできるだろうと思うからですけど。いつもやることです。Agora ele queria falar um pouco sobre o que ele costuma fazer quando ele faz testes para atores, porque ele acha que com isso vai dar para explicar um pouco o que ele quer dizer, o que ele está buscando, nível bem básico, o que ele está buscando nessa separação da fala com o movimento. やってもらうことはとても課題自体は単純で、あなたが、どんな家に住んでますか、また昔どんな家に住んでましたか、その家をどんな家だったかをその間取りを話してくださいっていうことをいつもお願いします。Ele sempre pede para as pessoas descreverem a casa onde elas moram, ou uma casa onde elas costumavam morar, para elas contarem para ele. そうすると、でその時に身振りっていうものがごく自然に、その喋る人からは出てくるんですね。E daí quando a pessoa faz isso, quando ela vai contar sobre uma casa, vem naturalmente muitos movimentos, ela acaba fazendo muitos movimentos. 例えば玄関入って、廊下があって、その廊下、少し行ったところの、右側に、お風呂があります。Então a pessoa pode ir explicando, você entra, daí tem um corredor e daí um pouco para frente à direita nesse corredor tem um banheiro. で、その時にこういう身振りが出ます。で、そしてこの身振りがどこから出てきてるかっていうことを聞くんですね。Então, quando a pessoa está falando isso, ela geralmente faz assim, naturalmente, né? Você vai para a direita. E daí ele pergunta para elas de onde vem esse movimento. そして、でこの身振りはどこから出てきているかというと、右側に、あるお風呂場を、この腕はもちろん示しているわけですけども、その時に喋っている言葉、右側にお風呂がありますっていう言葉からこれは生まれてるわけではないっていうことを言うんです。説明するんです、僕が。E daí ele explica para elas que tudo bem, esse movimento aqui está falando do corredor e o lado direito onde fica o banheiro, mas que não é que o movimento esteja explicando, ele não está vindo necessariamente das palavras. この身振りは、その時に喋っている言葉から生まれているのではなくて、それを喋っている時のその人が、その家の様子を頭の中で思い描いている、その頭の中に思い描かれた、空間、そこにお風呂場がある、そのことからその空間、頭の中に描かれた空間のイメージからこの動きは生まれているんです。Não é que esse movimento tenha nascido das palavras do lado direito do corredor. A pessoa tem dentro da cabeça dela uma imagem da casa, do espaço físico da casa, e é dessa imagem que ela tem, desse espaço que está dentro da cabeça dela, que vem esse movimento. そして、すごくシンプルに言うと、この今言ったこと、この動きが、言葉から出てきているのではなくて、思い浮かべられているイメージから生まれている、その違いを、理解できて、実践できる人が僕にとって、
いい俳優なんです。Então ele explica que isso não é que o movimento está vindo das palavras, mas tem o espaço dentro da cabeça delas, uma imagem na cabeça delas, e é dali que está vindo esse movimento. E se a pessoa consegue perceber essa diferença na prática do movimento que está vindo de uma palavra, um movimento que está vindo de uma imagem na cabeça delas. E para ele, o que ele busca, o que ele considera um bom ator é quem consegue perceber essa diferença. こう考えることによって身振りを僕は言葉から切り離しています。つまり身振りを、言葉から生まずに、その時のイメージから生んでいるから、その時点ですでに身振りは言葉と切り離されていると言えますね。É nesse sentido que o movimento é separado das palavras. Ele não nasce da palavra, ele nasce dessa imagem. Então, desde o surgimento dos dois, eles já estão separados. ただ、切り離されているといっても、完全に無関係なわけではもちろんありません。僕が切り離されているというのは、単に直接に結びつけられているわけではないということを言っているに過ぎなくて、僕が今、動きがイメージと動きが結びつけられていると言いましたけども、その時に喋っている言葉はじゃあ何と結びつけられているのかと考えれば、それもやっぱり今言ったイメージと結びつけられているわけですから、そういう意味ではイメージというものを介して両者は間接的にはやっぱり結びついているんです。ただ僕がその時に大事だと思うのは、その結びつきが直接的にではない、間接的にでしかないということなんです。E não é que a fala, as palavras e o movimento sejam completamente desconexos. É claro que tem alguma relação entre eles. Quando ele diz que eles são separados, não quer dizer que eles não sejam relacionados de alguma forma. O que é importante é que eles são relacionados, os dois nascem da mesma imagem, é dessa forma que eles são relacionados. Então essa relação ela não é direta, é uma relação indireta que vai passar sempre por essa imagem. そしてその間接的な結びつきというものは僕にとって間接的にではあるが結びついているということは僕にとってとても大事なことなんです。それは僕の中にまだ残っている、自然演技が自然であることへの関心の名残なんですけども、それが間接的に結びついている、その身振りが形骸化しないということは非常に重要で、そこは絶対に、俳優には守ってくれということは要求するんですね。Para ele, esse fato de que a relação ela é indireta, mas ela existe, é muito importante. Isso é meio que sobrou dessa busca que ele tinha por uma naturalidade, que ele quer que os atores sempre tenham isso, que existe essa relação entre o movimento e a fala, apesar dela ser indireta. Isso não pode se perder. 今見てもらった、フォトペーパーに関して言いますと、でも、俳優が身振りを、俳優が身振りを今言ったように、自然な演技、拡張された自然な演技としてやるというだけではなくて、彼らはそれと同時にその時に流れている音楽とも関係づけるっていうことをやってます。つまり2つの全然別の作業を同時にやってるっていうことです。E nessa peça aqui, eles estão fazendo duas coisas completamente diferentes. Ao mesmo tempo, eles estão falando e eles estão fazendo os movimentos relacionados com a música. Então, são duas atividades totalmente diferentes ao mesmo tempo. そのことに何の意味があるのかと言われると、どんな意味があるのかよくわからないんですけど。Se perguntarem qual é o sentido delas estarem fazendo
duas coisas, qual é o significado disso, dessas duas coisas ao mesmo tempo, ele não sabe dizer muito bem qual que é. ただこういうことは言えると思います。とても乱暴な言い方かもしれませんが、身振りと、言葉を結びつけるときに結びつけられているパフォーマンスを、演劇ということができるだろう。そして動きと音楽が結びつけられているパフォーマンスのことをダンスという言葉をできるだろう。だとしたら、今見てもらった作品を演劇と見ることもできるし、ダンスと見ることもできる、そういう、ものをそういうものを作ることに興味があった。Desculpa, acho que eu não falei muito bem. O que eles estão nessa peça, existe uma relação entre a fala e o movimento, e também entre o movimento e a música. Existem as duas coisas simultaneamente. E que ele não sabe dizer exatamente qual é o significado dele ter feito isso, mas se você for falar, se ele tiver que falar alguma coisa, quando você junta o movimento e a fala, você está fazendo teatro. Quando você junta o movimento com a música, você está fazendo dança. Então, isso pode ser visto tanto como teatro como dança. E isso ele achou interessante de experimentar. そういうような関心で、今のものを作りましたし、最初に見てもらったコンビニエンスストアの話も作りました。そして、これは本当につい最近なんですけども、同じ関心で、映像のインスタレーション作品、ビデオインスタレーション作品もほんの数ヶ月前に作りました。Nessa linha de pensamento, ele fez também essa última peça que vai ser feita agora no Rio de Janeiro, e fez também uma instalação de vídeo há alguns meses atrás. それはどういうビデオインスタレーションかというと、僕らが普段演劇を作るのと同じように、僕がテキストを書き、それを俳優に渡し、そのテキストを、音楽ある曲に合わせて、そのテキストを喋って演技をするというパフォーマンスを作り、それをビデオに撮影したんですね。とりあえずここまでお願いします。Nessa instalação, ele escreveu um texto e os atores leram esse texto junto com uma música. E isso foi filmado. で、それを展示会場ではその俳優が等身大の下で、映るように、プロジェクションしているんですけども、そこで用いた大きな仕掛けっていうのは、その俳優の喋っている声というものが、展示会場のどこででも聞こえるわけではなく、そうです、ちょっとオブジェクトの強い、スピーカーを用いて、その下に立った時にだけ、その俳優のセリフが聞こえる。そこにいない時は、音楽は聞こえるんだけど、セリフは聞こえないです。Então, os atores falaram, foi filmado eles falando esse texto junto com a música, e isso é projetado em tamanho real nessa instalação. Só que você só ouve a música e vê o movimento dele. O texto você só escuta quando você está bem embaixo de uma caixa de som que está num objeto. Então, só quando você está ali que você escuta o texto que ele está falando junto com isso. Senão você só vê os movimentos e a música. Rita, as pessoas têm vontade de perguntar alguma coisa para ele. Como a gente só tem meia hora, se quiser talvez dar uma fechadinha. じゃあ、あと
まあはいはいまあそうすることで僕がさっき言ったアイデア演劇にも見えるしダンスにも見えるっていうものを、まあ、今言ったような仕方で、よりこうはっきり見えやすいページするという作品をこの間作っていました。Então, nessa instalação sobre a qual eu estava falando agora, você consegue ver claramente essa sobreposição de uma coisa que você pode ver como dança ou ver como teatro, dependendo se você está ouvindo ou não a fala. でここまでお話ししたものとまた大きく違う路線の作品っていうのも、あるんですけども、まあ、時間もないので今日はちょっとそこを話すことはできませんでしたが、まあこれだけお話できただけでもある程度僕がどういう関心を持って、作品を作ってきたかをお話しすることはできたと思います。Bom, ele tem algumas outras obras que estão indo por caminhos diferentes do que ele está falando agora, mas que não vai dar tempo de ele mostrar tudo aqui, mas ele acha que com o que ele já falou hoje, dá para ver bem o que é que interessa a ele, o que ele tem buscado no trabalho dele. 何かご質問、ご意見ありましたらお聞きしたい。Ele queria saber se alguém tem comentários, perguntas. Eu vou começar com uma pergunta para a gente passar, abrir para todo mundo, que enfim, a gente vê os trabalhos e durante a sua fala você falou até dos movimentos que, pelo menos no Japão, podem ser vistos nas ruas, né? このような変に見ても実際に日常生活で見えるような身振りについてお話ししました。 E que os textos também lidam com uma certa especificidade cultural japonesa. あとセリフもそういう日常生活の日常の喋り方と強い関係があります。 Eu queria saber como que é apresentar, vocês se apresentam bastante pelo mundo inteiro, então qual que é a diferença, né, das apresentações para uma plateia japonesa, para uma plateia não japonesa? E um adicional, tem muitas peças sendo traduzidas e sendo feitas por grupos, muitas peças do Shelfit, do Okada, sendo traduzidas e sendo feitas por grupos em outras línguas, em outros lugares do mundo. Como que é, se ele acompanha esse processo de tradução e como que acontece esse processo, né, de dar conta dessas diferenças culturais?おっしゃるように、僕の作品の中で、生み出されている身振りっていうのは、僕らの普段の生活を、の中で行われている身振りから作られて、いますけれども、そのことが国内の上演と国外の上演で、大きna反応の違いを引き起こしているというふうには、僕はそんなに感じていません。Bom, tá funcionando? Os movimentos, eles vêm muito dos movimentos cotidianos do Japão, mas
ele não sente uma reação muito diferente a isso nas plateias de dentro do Japão e de fora. 僕の考えでは、今言ったこと、何か表現されたその、形式なり様式っていうものが、日常から日常を条件にしている、それがあるこう形式化されて、形式化されたものとして表現されるということはよくあることというか、とてもオーソドックスなことなんじゃないかと思うんです。つまり僕が作ってる演劇だけが備えている、性質ではなくて、そういったものを備えている、様式っていうのはとても多いんじゃないか。つまりこれはそれほど特別なことではないんじゃないかと思っているんです。そうですね、我々の普段の生活というものがその様式の、由来になっている。Ele acha que isso de você usar elementos da vida cotidiana como origem dessa coisa que vai ser formalizada para você usar no teatro não é uma coisa muito característica do que ele está fazendo, é uma coisa comum que acontece também em outros países. De você formalizar, você partir de uma coisa, de um movimento ou de elementos do cotidiano e transformar isso numa forma que você usa no teatro. そして、そのように様式化されたものを見るときに、それがどこからやってきたか、その由来そのものを、知っていることと知らないことの違いというのは、あるとは思うんですけども、例えばその由来になっているものを、知らないことがその様式を楽しめないことにつながるとは、思わない。E quando você vê essas formas já desenvolvidas, você pode perceber ou não de onde elas vieram. Isso pode ser mais ou menos visível, mas ele acha que não é necessário que você perceba de onde elas vieram para você conseguir apreciar elas, que não tem uma relação. Você pode não saber da origem e apreciar mesmo assim. 逆に言うと、様式化っていうのはそのようなものであるべきなんじゃないかと思ってます。つまり、その由来がたとえ分からなくても、その由来を知らなかったり、その由来とのつながりを考えてみるということをしなくても、それそのものを見て、楽しめたり、そこに味わえるものが豊かにあるということが必要だろうと考えているということです。Ele acha que justamente isso é uma coisa importante, que seja possível você apreciar aquilo sem conhecer a origem, que é talvez uma coisa necessária nessa formalização, que você consiga apreciar, entender sem saber de onde veio. 2つ目の質問についてですが、それなりに多くのプロダクションがこれまで、作られました。その海外で僕の戯曲を用いて、上演が作られるっていうことがですね。Sobre a segunda pergunta, sobre as traduções, que foram já várias peças dele que foram traduzidas em outros países e foram produzidas. 例えば本当につい数日前まで、ジュネーブでスイスのジュネーブでさっきお見せしたうちの一つの3月の5日間のプロダクションが、やられてました。僕はそれは再演で数年前にやられた初演の、
映像を見たことがあるだけなんですが、それの再現がついこの間までやられてました。Inclusive, até alguns dias atrás estava sendo feita em Genebra uma produção daqueles 5 dias em março, que foi a segunda que a gente viu. Ele viu só em vídeo essa apresentação. あと、アメリカの演出家に1人、これまで僕の作品を、3回、演出してくれている演出家がいて、彼が今年ニューヨークで僕の曲の英語版を作ってくれました。で、僕はそれは直接ニューヨークで見ることができたんですけども、非常に素晴らしい上演ですごく見て、感動しました。Também tem uma pessoa nos Estados Unidos que já fez 3 peças diferentes dele, e esse ano ele fez uma, e daí essa ele teve a oportunidade de ver pessoalmente e ele achou incrível, ele ficou muito emocionado de ver. それはですね、大丈夫ですか？彼はなんか芝居の内容とか説明しちゃうと長くなっちゃうのでそれはしたくないんですけども、彼はその日本を舞台に作られた話をどうやってエキゾチックにではなく、例えば結構ヒットしたので知ってる方も多いと思いますけど、ロスト・イン・トランスレーションって映画が流行りましたよね、日本に舞台にした。例えばああいうようにするのではなく、アメリカの俳優と英語で、どうやったらこの作品のエッセンスを、リアライズすることができるかっていうことを非常によく考えてくれていたと思います。E ele acha que ele conseguiu fazer isso, essa pessoa dos Estados Unidos que ele viu esse ano conseguiu recriar essa essência dessa peça com atores americanos nos Estados Unidos sem fazer disso uma coisa exótica, sem virar como um Lost in Translation. Eu queria saber como é que ele... Eu queria saber como é que ele trabalha com os atores, como é que é o processo criativo com os atores, se ele parte do texto, se ele parte dos movimentos, ou se como é que ele vai criando isso, essa partitura corporal com o texto, com os atores.はい、俳優と、作るときはテキストから始めます。その最初に俳優に渡すテキストがもう完全に、決定されたものというわけではないんですけども、まずテキストを渡します。なぜなら僕の、作業では動きを作り出すときにテキストがないと動きを作ることができないからです。テキストとの関係でつまり俳優は僕と仕事をするときどういう作業をしているかというとテキストを渡されることで、イメージを作ります。なぜならイメージを作るのでイメージを作ることが一番重要なことです。なぜならイメージがなければ先ほどそのワークショップの話をしてお分かりだと思いますけど動きを作ることもできないからです。Ele parte do texto, ele começa dando o texto para os atores, que não é necessariamente o texto final, mas ele tem sempre que começar desse texto, porque senão, sem ele não começam os movimentos. Isso porque ele quer que os atores, tendo recebido o texto, criem dentro deles uma imagem, como aquela imagem que ele usou de exemplo da casa no workshop.
que é a partir dessa imagem que vai surgir o movimento. イメージを作って、そしてそのイメージをできるだけ豊かにしていってほしいということを、要求しますし、俳優もそれをやります。イメージが豊かになることによって起こることは、僕にとって一番重要な、そしてその起こることの中で僕にとって一番重要なことというのは、豊かにしていけばしていくほどその結果生まれる身振りが、その時に喋られている言葉との直接的なつながりがなくなっているように見えてくるっていうことが起こるということです。Então ele começa com isso, eles têm que criar uma imagem dentro deles e essa imagem tem que ser o mais rica possível, o mais farta possível. Isso para ele é o mais importante, porque quanto mais rica ela for, menos direta parece a relação entre o movimento que vai nascer dali e a fala. Vai parecendo mais distante. そうしていけば、あとは、俳優がこう提示する動きに僕が触発されて、それをもっと面白くできるアイデアを提示したり、その逆も起こります。僕が、提示したアイデアによって触発されて、僕がその提示したアイデアよりも面白いものがさらに俳優から出てきたりということをあとは繰り返していくということになります。E daí, a partir disso, eles vão trabalhando. Então, a partir dos movimentos que nasceram disso, ele dá opiniões de como pode fazer aquilo ficar mais interessante, ou às vezes o contrário também, ele dá alguma ideia e os atores vão vendo como que eles podem deixar aquilo mais interessante e essa troca continua. で、動きはここでもうちょっとついでに話すと、動きは、必ずしも、固定しないこともあります。つまり時々こう即興のような動きをすることも、僕は好きです。Então, ele queria aproveitar para acrescentar que o movimento não precisa necessariamente ser fixo. Ele também gosta, às vezes, de movimentos improvisados. というのは、今お話ししたように、イメージというものを豊かにしていくということが十分に行われていれば、そこからそうした豊かなイメージから生まれてくる動きであれば、僕にとっては何でも、自分に対しそれは説得力がある動き、面白い動きだと感じることができるからです。だから動きに関してはイメージが豊かなイメージが作られているという、絶対に必要な条件はありますけど、それさえできていれば動きは自由。Isso porque se a imagem for rica o suficiente, qualquer movimento que nasça a partir disso vai ter uma força, ser convincente e vai ser interessante. Então, para ele, o que é mais importante em relação ao movimento é ter essa imagem bem desenvolvida. Fora isso, é mais livre. そして、あとは上演を重ねていくことで動きがどんどんより、進化していく、ってことが起こってます。今も僕ら今2ヶ月間国外をツアーしているところなんですが、このツアーを通してそういったことを、行っている最中です。E daí, depois disso, conforme eles apresentam também a peça, esse movimento continua se desenvolvendo. Inclusive agora faz 2 meses que eles estão fazendo esse tour internacional com essa peça e está bem nesse momento de que o movimento continua se desenvolvendo. Obrigado, fantástico o trabalho. Tem 2 perguntas, bem rapidinho. Nos 5 dias, você cita que usa a terceira pessoa, o ator narra para facilitar o processo da imagem, do gestual.
Só que nos outros 2 espetáculos que você mostrou, é a primeira pessoa que você usa. Queria saber como se deu essa passagem. E a segunda pergunta, nos 2 espetáculos mais recentes, né, não os 5 dias, nos outros 2 que você mostrou, tem sempre um grupo de atores que são observadores da cena ou observadores de um personagem. Queria que você falasse um pouco sobre isso. はい、ありがとうございます。まず、最初じゃない、3月の5日間お見せしたときに、三人称として話すことについて、お話ししましたが、それについてもう少し説明を加えると、三人称と一人称の、違いというものは必ずしも、そこまではっきりとした違いが存在しないというふうに僕は実は考えています。Primeiro sobre o narrador, a questão da terceira pessoa, da primeira e da terceira pessoa, para ele essa diferença entre a terceira e a primeira pessoa não precisa ser necessariamente tão clara. どういうことかというと、例えばこういうふうに喋るとします。僕の、ある一人の友達なんですけど、彼がこの間僕に話してくれたんですけど、何を話してたかっていうと、さあこの前さつって喋っていく。でそうやって喋ってったそれがものすごく長く喋ってるとしたら、それを見てる観客は、それを喋ってる人が三人称で喋っている。つまり彼自身ではなくて彼の友達がそういうふうに言ったんだっていうことを忘れてしまうだろうということです。Por exemplo, se você começa a contar uma história, outro dia eu encontrei um amigo e ele me contou que tal coisa, se você começa a falar o que alguém te contou, depois de um tempo a plateia esquece que você era a terceira pessoa contando isso, você passa a ser a primeira. Parece que você está falando na primeira pessoa. でさっきお見せした3月の5日間というのも、その手法を使ってます。つまり、今言ったような意味ではずっと三人称なんですけども、そういうふうに鍵括弧の中が、とても長くなっていて、見てるうちに一人称のと違いがないものになっていくっていうことをやってるんですね。Mesmo nesses 5 dias em março, ele falou que é na terceira pessoa, a princípio é sempre na terceira pessoa, mas tem como se fossem aspas muito longas. E conforme isso vai continuando, chega uma hora em que você esquece, começa a parecer que é na primeira pessoa. そうなってくると、三人称と一人称の違い、例えば三人称でしゃべることと一人称でしゃべることで身振りがどう変わるかっていう問題はあまり存在しないんじゃないかというふうに僕は今それが今の僕の考えです。Então, da forma que ele pensa hoje em dia, essa diferença entre a terceira e a primeira pessoa, por exemplo, na forma como você se movimenta quando você está falando na terceira ou na primeira pessoa, não é tão grande essa diferença. でこのことはさっきちょっとお話しした家の間取りを説明するワークショップをするときも時々話題にします。Às vezes ele também fala sobre isso naquele workshop sobre o qual ele falou antes, que ele fala da casa. というのもさっき言ったワークショップはまず第一段階では、自分自身が住んでいる家の説明をするんですけども、その次の段階で、別の参加者の家の話を、するっていうふうなことをやるんですね。
Então, primeiro a pessoa fala sobre a casa dela mesma e depois ela tem que falar sobre a casa de uma terceira pessoa também nesse workshop. そのことによって、僕が最初にお伝えしたそのイメージっていうことをイメージを作る必要性っていうのをより、しっかり感じれるようになるからなんです。自分自身の家はもちろんよく分かっていて作る必要がないですね。だってすでに持っていますから。だけど、別の人の家に関してはそういうわけにはいきません。その人の家をしゃべるためには、自分でその話を聞いて言ったことを繰り返すだけではダメで、その人の家がどんな家かということを想像しなければいけないからですね。Porque fazendo isso, se você tem que descrever a casa de uma terceira pessoa, fica mais clara essa necessidade de você construir dentro da sua cabeça uma imagem. Se você está falando da casa que você já tem, é claro que você já tem essa imagem dentro da sua cabeça e é muito mais fácil. Se você está falando de uma casa que você acabou de ouvir, é mais fácil de perceber essa necessidade de construir a imagem. そしてこれをやるときによく出る質問の一つがこういう質問なんですね。これを私は、私自身の家として喋るのがいいんですか、それとも彼の家として喋るのがいいんですか。E quando ele está fazendo isso, surge muito uma pergunta de é para eu falar como se fosse a minha própria casa ou é para eu falar como se fosse a casa dele? で、僕はその時に、答えるんですけど、その2つに何の違いがあるんですか。E daí o que ele responde a essa pergunta é qual a diferença entre essas duas coisas? つまりその人が、描くべきイメージのあり方がその2つによって違うのですか、違いはないだろうということを、それによって伝えていきます。Porque o que ele quer mostrar com isso é que a imagem que você precisa construir da casa não muda se é da terceira ou da primeira pessoa. Você tem que fazer uma imagem do mesmo jeito. だから僕にとって重要なのは認証ではないです。その時にどのようなイメージを持つかだけが重要で、どの認証を用いるかはそれに比べると重要な問題ではないというふうに考えています。Para ele, a questão da primeira ou da terceira pessoa não é tão importante. O que é mais importante é a imagem que a pessoa tem. Em relação a isso, a pessoa é menos importante. そして2つ目の質問、聞いてる人についての質問ですね。そこに関して僕がここまで話したようなになんか相当するような話すべきことっていうのはあまり持ってないです。Sobre essa segunda pergunta das pessoas que geralmente tinham um grupo meio assistindo e ouvindo, falou que dentro do que ele veio falando até agora, na verdade não tem muito que ele possa falar em relação a essas pessoas, que acho que não está dentro dessa linha. っていうのは、ここまでのお話聞いてもらってお分かりになったかと思うんですけども、僕にとって例えば身振りっていうことで重要なのがその時のその言葉が大事だからなんですね。しかも言葉といってもただの言葉ではなくて、発話している発話行為と発話してるっていうことと身振りとの関係が僕にとってとっても重要なことなんですね。Porque o que ele veio falando até agora foi principalmente sobre isso do ato de falar, né? O ato de falar e do movimento. Então é mais sobre a pessoa que está falando mesmo. そして聞いてる人っていうのは何といっても聞いているわけなので、その時喋っていないわけです。頭の中でいろんな言葉がその時その人の中を巡っているってことはあるけれど、繰り返すように僕にとってはただその言葉が頭の中を巡っているだけではあんまり重要であんまり不十分で、発話されるっていうことが大きなことなんですよね。
だから聞いている人間に関して喋ってる人間と同じぐらいの何かをできるかっていうことは今の僕にとっての大きな課題で次の課題だと思っています。Uma coisa sobre a qual ele tem pensado muito, é uma questão que ele tem trabalhado, se será que dá para você desenvolver o mesmo tanto de coisas com a pessoa que está ouvindo como com a pessoa que está falando. 理屈で考えると聞いてる人間にもイメージがある。でそのイメージをどういうふうに広げていくかっていうことをやっていけばいいんだっていう理屈は持ってるんですけども、まだそれを喋ってる時の演技に対して、行えてるほどなんか面白い結果に結びつけることはまだそんなにできていないなというふうに、自分では感じています。Que a pessoa que está ouvindo, ela também tem uma imagem na cabeça dela e ele acha que pela lógica você seria uma necessidade de desenvolver essa imagem e partir daí, mas ele ainda não conseguiu resultados concretos na atuação que liguem com essa lógica. Oi. Você nos falou dessa relação indireta entre movimento e palavra. Me parece que a velocidade é algo que aproxima ou distancia a palavra do movimento. Eu queria que ele falasse um pouco, se possível, como que ele estuda essa questão da velocidade, ou para aproximar a palavra do movimento ou para distanciar. Porque pelas imagens me parece que algo que se fala rápido se move rápido. Né? Entender um pouco como que ele estuda a velocidade.あんまりスピードっていう観点できちんと考えたことがなかったんですが、今言われてみて、それはきっと関係があるだろうというふうに思いました。Ele nunca pensou muito exatamente sobre esse conceito da velocidade, mas ouvindo isso agora, ouvindo a pergunta agora, ele pensou que provavelmente tem essa relação. Acho interessante. 例えばそれは早く喋るから動きも速くなるっていうようなそこまで単純なことではないでしょうけれど、でも、早く喋ることと、とても何ていうんですかね、言葉を選びながらあるいは何かこう、言葉にするのが難しいことを言ってたり、あるいは、言いづらいことを言ってたり、例えば相手に対して何か言いにくいことがあってとか、そういった理由かもしれないけど、とにかく、時間がかかってゆっくりになっちゃってる、言葉がこう少しずつしか出てきてないような喋り方をするっていうことの時と、すごく早くしてバーって喋る時では何かが大きく変わるでしょうね。Ele acha que provavelmente não é uma relação necessariamente direta de se você fala mais rápido, você se move mais rápido, mas que tem uma diferença importante no conteúdo, na forma que você fala. Quando você fala devagar, às vezes é uma coisa escolhendo as palavras ou alguma coisa um pouco difícil de dizer, que você está procurando a forma de dizer, e isso é muito diferente de quando você está falando muito rápido, uma coisa sem parar, sem pensar tanto. E aí deve ter alguma relação interessante. 多分、その話題で僕にとって関心があることっていうのは、言
言葉っていうのはこうある論理的にやっぱり論理的に組み立てられていて、展開をしていくんですけども、イメージっていうのは必ずしもその言葉の論理的な展開についていくように、イメージが頭の中に存在するわけではなくて、もっとある一つの、漠然とした塊のようなものがいつまでも、ぐるぐる回っていて、言葉の内容が展開したり変化したりしていくのに比べると、変化がないままずっとこう、ある一つの状態が、繰り返されているのまま、それがこう保たれているっていうようなところがある気が僕はしてるんです。そしてそのことのギャップを僕は面白いと思うことが多いです。Uma coisa que ele acha interessante em relação a essa temática é que a linguagem ela vai se desenvolvendo segundo uma lógica, ela parte de um ponto e vai andando meio em linha reta seguindo uma lógica, mas a imagem que você tem, ela é mais vaga, ela é como uma massa de coisas variadas que está meio rodando na sua cabeça e que não se transforma da mesma forma. As alterações dela são muito mais lentas do que as da fala. Ele acha essa distância, esse gap entre as duas coisas muito interessante. なのでスピードによる違いっていうのは、早く喋ってる時とゆっくり喋ってる時とで、その時に頭の中にあるイメージの、変わらなさ、一つのところをなんかぐるぐる、回っているその感じ、そのあり方がスピードによって、異なるっていうようなことがきっと起こっていると思うんですよね。Então ele acha que quando você fala muito rápido ou se você fala devagar, a forma como essa imagem que está rodando na sua cabeça, a forma como ela se comporta deve mudar. A primeira pergunta era, a partir do que eu assistindo vocês na palestra, parece que eu estou assistindo uma peça dirigida por ele, porque o tempo inteiro vocês estavam fazendo movimentações. Mas sempre o primeiro movimento era no sentido de auxiliar a compreensão da fala e do pensamento. Depois ele ficava abstrato. Eu queria saber, a primeira pergunta, se o início da movimentação, o start, é dado a partir de uma necessidade do ator ou se é uma coisa completamente aleatória, escolhida abstratamente. Essa é a primeira pergunta. Segunda, bem rápido. A segunda o Bob Wilson também trabalha com o gesto distanciado da palavra, o movimento não condiz com o que se está dizendo, isso é uma coisa. Ele usa também a repetição, que a Pina Bausch sempre usa, com outras dinâmicas, mas usa. A segunda pergunta ele tem alguma influência do teatro ocidental no teatro dele? Só isso.面白い質問ですね。ありがとうございます。一つ目について、
僕が好きな動きっていうのはそれを動いてる人間がそのように動こうという意思を持って動いているわけではない。だけれどその人がその時に持ってる、イメージなりあるいはなんか説明したいっていう欲求でもいいのかもしれませんけど、そういったものがその人を動かしてしまっている、つまり意識的にこう動こうっていうふうに本人がデザインしているというのはそのイメージなりによって動かされているっていうような動きが僕の好きな動きなんです。O tipo de movimento que ele mais gosta são os movimentos não que as pessoas fazem de propósito, de caso pensado, mas que elas acabam fazendo, ou meio sem querer, ou meio por uma necessidade de explicar alguma coisa. Ele gosta essa coisa da pessoa ser movida mais do que ela mover conscientemente. だから僕はその俳優にこうやって動こうってことを考えてほしいとは全然思ってないんですね。むしろそういうことはしないでほしいと思っている。そうではなくて、その自分の体をなんか勝手に動かしちゃうぐらいの強さを持った豊かさを持ったイメージを作るってことをやってくれということを要求するんです。Então ele não quer que os atores planejem, vou fazer um movimento assim. Ele justamente, isso é o que ele não gosta, ele quer que eles criem uma imagem, algo dentro deles que seja forte o suficiente que faça eles se moverem. でなので、説明という観点から言うと、結果的にそれはその身振りをすることが説明の役に立つということにはなっているでしょうけれど、必ずしもその説明そのように動けば聞いてる人に対してよく説明できるだろうと思ってその人はそう動いているわけではないということがとっては重要です。Por exemplo, quando você está explicando alguma coisa, pode ser que o gesto ajude na explicação, mas não é que você pensa, eu vou fazer esse gesto e daí eles vão me entender melhor, assim, ele acha isso interessante. はい、そして2つ目の、繰り返しですね、自然さに対しての関心が、変化し当初持ってたものが変化して拡張された誇張された、自然さのっていうことに移っていったっていうことをより具体的に言った時に、大きな特徴の一つになったのが今おっしゃられたこと、繰り返しってことだろうなというふうに自分では、考えています。E segundo sobre essa repetição dos gestos, como ele falou que esse interesse dele, essa busca por uma naturalidade foi se expandindo, a ideia de naturalidade foi se ampliando. E se você for falar mais concretamente, uma das coisas que surgiu daí foi essa coisa da repetição. また、僕は先ほどもお話ししましたけれど、イメージというものは例えば言葉のが展開していくのに比べて、変化しないまま、こうとどまり続けているっていうふうに考えています。そしてそのことが大きな理由だと思います。僕は身振りを繰り返すっていうことができると思っていることも。E outro motivo dessa repetição é o que ele falou agora há pouco, que a imagem, a velocidade da mudança da imagem, ela é muito menor, aquilo fica mais parado, fica se repetindo dentro da cabeça, então o gesto pode se repetir também. そして、確かに、ピナバーシもそういうことをやってるなって今おっしゃられたのを聞いて思いました。で僕も
そのある動きが繰り返されることを見ることで、例えばピナバウシのそういう作品を見ることですごい強い、エモーションがを受け取ることが僕も受け取ったことが何度もありますけれど、それを、リファレンスに僕がしているかというと、少なくともそれを意識的に僕は行ってはいません。Agora que você falou da Pina Bausch, ele pensou que realmente ela tem muito isso da repetição e quando ele assiste obras dela, ele fica muito emocionado, é uma coisa muito forte para ele, mas nunca foi uma coisa que ele fez conscientemente, nunca tinha pensado nisso conscientemente como uma influência. Cada santo, arigato. Arigatou gozaimasu. Rita, obrigada. A gente tem que encerrar porque já passou até do tempo. É uma pena porque daria para fazer um monte de comentários sobre tudo que ele falou. O Okada faz parte de uma geração que começa a criar a partir dos anos 80, 90. Ele contou para a gente que é a companhia dos anos 90. E é um momento em que esses criadores japoneses saem necessariamente da clausura ou do teatro tradicional japonês ou de uma tendência que teve no começo do século XX, que era tomar como modelo alguns modelos ocidentais de criação. E vocês percebem na fala dele que não tem uma discussão, não é uma coisa relevante discutir a identidade. Ele fala sobre percepção, sobre imagem, sobre comunicação, sobre gesto. É óbvio que tem uma singularidade muito grande em tudo que ele apresenta e, inclusive, nas explicações que ele dá sobre o processo de criação. Mas é um tipo de movimento teatral que está muito mais amparado nas possibilidades e nos processos do que em qualquer coisa que já esteja pronta. Quem sabe, numa outra ocasião, a gente tem a oportunidade de até fazer um workshop com ele, que deve ser muito interessante. E a gente precisa agradecer a gentileza dele, porque não é normal entre os artistas japoneses abrir com tanta facilidade, assim, tanta disponibilidade, falar sobre o seu processo de criação.